Olá, hoje no Global Connection eu tenho o prazer de entrevistar Fabiano Teixeira da Costa Nunes, proprietário da clínica Nova Vida, que atende dependentes químicos de todo o Brasil. Fabiano é um exemplo de superação, de sucesso e de amor ao próximo. Há 12 anos ele seguiu seu chamado, abandonou o mundo das drogas e não somente transformou a sua vida, mas hoje trabalha salvando vidas e reconstruindo famílias. Fabiano é também conhecido na capoeira, seu esporte favorito, como Gavião. Não tem como não se inspirar vendo esta entrevista. Vamos compartilhar esse vídeo para que ele atinja famílias que estejam vivendo esta tragédia da dependência química, tanto de drogas quanto do álcool, e que esteja precisando de uma mensagem de esperança e fé. Bom, Fabiano, você não imagina a minha alegria de poder te entrevistar aqui e contar a sua história, poder divulgar e compartilhar uma história que é tão maravilhosa, porque a sua vida, né, é uma história de superação, de sucesso e de amor ao próximo. E acho que você é um exemplo, né, o maior exemplo de que o ser humano tem uma força interior que ele não imagina, né, que nós não imaginamos. E você é um exemplo de que nós não podemos nunca perder a fé e a esperança, né? Por pior que seja a situação. Você, muito jovem ainda, você entrou para o mundo das drogas e se tornou um dependente químico, se deixou envolver nesse mundo aí de uma forma tão profunda que eu acredito, até chegando a acreditar que não tinha saída para sua vida, que o fundo do poço era o seu lugar, né? Então, eu gostaria de começar essa entrevista com você contando um pouco da sua história, da sua trajetória nesse mundo tão aterrorizante que é o mundo das drogas. Então, aí com você, vamos falar um pouquinho disso. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui falando desse assunto, que é um assunto que faz parte da minha vida, da minha história. É um assunto que hoje eu posso falar que não me incomoda mais, que eu tenho até orgulho de falar, porque poucas pessoas entraram e foram tão a fundo quanto eu e conseguiram sair. Então, eu realmente me considero um vencedor. Com certeza. E você, qual foi a sua idade quando você começou aí nesse mundo das drogas? Aninha, eu comecei muito cedo. Eu comecei muito cedo no mundo das drogas. Acho que com 12 anos eu já comecei a conhecer algumas drogas. Sei. Com 16 anos eu conheci o crack. Com 17 anos eu já tive a minha primeira internação. Ah, Aí consegui ficar algum tempo limpo. Quando saí da clínica, o Candé ia nascer, né? Eu fiquei algum tempo limpo, consegui fazer a faculdade de educação física. Durante o período da faculdade, eu voltei a fazer pequenos usos de algumas substâncias. E uhum, aí as recaídas vieram cada vez mais frequentes, e aí eu passei por várias outras internações. uhum, certo. E dessas internações, qual foi o momento por que que a última internação foi diferente? O porquê como que você teve esse clique de que era a hora de mudar a sua vida, de tomar controle da sua vida novamente? O que que aconteceu aí nesse meio do caminho? Simplesmente eu perdi tudo. Eu perdi todos os meus amigos, eu perdi a minha dignidade, eu perdi tudo. Eu perdi a amizade do meu filho, né? Então eu cheguei na clínica, a única coisa que tinha era eu. Eu não tinha mais nada. É o que sobrou. E aí eu fui, a única coisa que sobrou foi eu. E a psicóloga ela foi me incentivando, me dando força através de alguns trabalhos terapêuticos. E ela me falou, ó, não dá mais para fazer promessa, cara. Promessa sua todo mundo já está cansado de ouvir. Agora é a atitude e o tempo que vai resgatar as coisas. Uhum. Né? E realmente, com o passar do tempo em recuperação, fazendo as coisas certas, sendo uma pessoa diferente, as coisas foram voltando. Eu costumo falar que o Candé, que ficou esse período todo sem falar comigo, foi a pessoa que mais me ajudou. Porque eu me Olha, esforcei muito, eu falei, eu quero o meu filho de volta. isso. Né? Então eu fiz de tudo para ter o Candé de volta. E funcionou, deu certo. Olha, você usou essa força, né? Força do amor pelo filho.
Se Exatamente. resgatar aí, tirar aí do fundo do poço. Exato. Que maravilha. E você fez o tratamento e desse momento do tratamento para passar para a clínica, como que foi essa transformação? Porque você transformou a sua vida. Tem uma segunda fase, né? Depois que você se recuperou, para o momento que você passou a ser proprietário da clínica, dessa clínica de tratamento para dependentes. Como é que foi essa jornada aí? Porque isso é um salto muito grande, né? Clínica Nova Vida. Então, eu fiz um tratamento em uma comunidade lá em Uberaba. É uma comunidade bastante conhecida, a Nova Jerusalém. É um formato de tratamento completamente diferente do formato de tratamento da minha clínica. Apesar de que eu adoto muitas coisas de lá. Eu falo que lá foi uma faculdade para mim. Que eu fiz um Certo. tratamento lá de 1 ano e 3 meses. Uhum. Foram 1 ano e 3 meses internado de portão aberto. Eu podia ir embora a hora que eu quisesse, mas eu Ah, queria muito concluir aquilo. Eu certo. queria começar algo e terminar algo Uhum. da maneira correta. Quando eu terminei esse tratamento, eu percebi que eu tinha que começar do zero a minha vida. Tanto que eu fui procurar emprego em academias, em escolas, e eu já não conseguia mais. Sei. E eu fui trabalhar de servente de pedreiro. Olha E eu só. trabalhei de servente de pedreiro durante 6 meses até uma academia me chamar. Aí fui trabalhar nessa academia, eu trabalhava de servente até umas 5 horas da tarde, 6 horas eu ia para a academia, ficava até as 10 da noite. E aí surgiu essa proposta de eu vir para Limeira, para trabalhar com clínica. Todas as minhas internações, todo mundo falava, você tem um chamado, você leva muito jeito para isso, você tem muito jeito para conversar com as pessoas. Quando tinha alguém querendo ir embora lá na Nova Jerusalém, eles me Ah, chamavam, Fabiano, conversa com ele. olha que interessante. Aí eu conversava, e ia conversando, conversando, ia acalmando a pessoa e muitas das vezes eu conseguia fazer com que ela mudasse de opinião. Sei. E eu tentei fugir desse chamado até onde deu, mas chegou Olha. uma hora que não deu mais. Aham. Então eu vim para trabalhar nessa clínica, Em aonde eu cheguei Limeira. estava tudo em Limeira. Uhum. Foi quando o papai sofreu um acidente de carro e eu me vi sozinho naquela casa. Eu me vi em perigo. Aí eu Exato. resolvi aceitar a proposta de vir para Limeira. Mas eu vim e falei, eu vou ficar lá uns 3 meses e depois eu vou embora. E aí eu fui me dedicando a esse trabalho, mudei tudo aqui dentro da clínica, mudei todo o formato de trabalho e vi que realmente era um chamado na minha vida. Sei. Aí eu consegui comprar metade da clínica, com o passar do tempo eu comprei a outra metade Olha. e virei Poxa, proprietário. que maravilha. Na época, nós tratávamos 17, 20, 22 pacientes. Hoje nós temos 110 pacientes sendo tratados aqui. Que isso, que maravilha. É, Meu Deus, que história maravilhosa. Eu sabia que era maravilhosa, mas eu não sabia que era tanto. Não, não tinha conhecimento desses detalhes. Meu Deus do céu. Bom, então agora passando um pouquinho da sua história para a história, porque você é um expert, né, no assunto aí de dependência química. Então eu queria passar agora para a história do dependente mesmo. Eu tenho a impressão de que existe uma visão muito distorcida aí quando nós falamos do dependente químico, porque me parece que muitas vezes, em função do desvio comportamental mesmo, que o dependente químico passa a ter, né, ele acaba sendo rotulado meio como uma pessoa de má índole, sim, exato. e tem umas atitudes que não são aceitáveis. Mas será que ele agiria da mesma forma se ele não estivesse sob a influência, né, da influência das drogas? Então aí eu te pergunto, a dependência é uma doença? É uma doença. É uma doença progressiva, incurável e fatal. Eu vou ser um dependente químico o resto da minha vida. Só que hoje eu sou um dependente químico em recuperação, reconhecida pela OMS, Organização Mundial de Saúde, sob o CID-10. Sei, É uma doença, a gente fala que é uma doença comportamental. O certo. problema do, o problema do dependente químico não é droga. Eu até costumo falar para as famílias que têm o primeiro contato conosco aqui, eu falo, o problema do seu filho, o menor problema que ele tem é droga. Aí me olham assim assustados. Eu É. falo, o grande problema são os comportamentos que ele veio adquirindo ao longo desse tempo usando droga, que Uhum. é o que deixa a família de cabelo em pé. É, é, com certeza.
E eu imagino que tem vários níveis de dependência química, ou seja, uma evolução progressiva que vai do uso ao abuso, e aí passa, se torna uma compulsão mesmo. Mas nem sempre, né, todo usuário se torna um dependente. Não, tem pessoas que conseguem fazer uso de droga recreativo. Usa no Recreativo. final de semana e leva uma vida normal. Sei. Trabalham, faz os seus afazeres normais. Não é E, o meu caso, eu não consigo, nem me arrisco. certo, é lógico, é. E então, quais são assim, os sintomas, as características da dependência química, né? Como que nós determinamos que uma pessoa é um dependente químico? Quais são esses sintomas? A principal característica da dependência química é a perda de controle. A pessoa recebeu o salário dela ontem, hoje ela já não tem mais nada. Sei, Caracteriza a perda de controle. A certo. pessoa saiu de carro com dinheiro para usar droga, usou todo o dinheiro e deixou o carro penhorado. Perda de controle. Aham, Então, perde. o que caracteriza, com certeza, é a perda de controle. Certo. E eu imagino que um dos, assim, dos grandes desafios do tratamento de dependentes é fazer com que ele aceite, né, que é uma doença, que ele tem uma doença. E não somente ele, imagino que para a família também, né, fazer com que a família entenda que ele é um doente, né, que precisa ser tratado. Então, quais são assim os maiores desafios que a pessoa passa para iniciar um tratamento? Aninha, para que o tratamento funcione, para que o tratamento seja um tratamento de sucesso, a gente tem que ter uma interação entre equipe, paciente e família. A família tem um papel fundamental. Então, se nós não conseguimos conscientizar a família de como ela deve tratar o dependente químico e entender essa doença, fica tudo muito difícil. Porque, na maioria das vezes, os familiares se tornam facilitadores. Certo. Ou seja, eu faço um monte de coisa errada e depois a minha família vem corrigindo, vem pagando as dívidas que eu faço, vem passando a mão na minha cabeça e eu nunca vou aprender. Entendi, eu imagino. Porque a família deve acreditar nas promessas, né? Dar aquela Ah, segunda chance, a terceira chance, a quarta chance. meu A pai teve família... que frequentar muita reunião de amor exigente para aprender como lidar comigo e com a minha doença. Entendi. E ele me ajudou muito também. Ele não desistiu. Ele continuou correndo, pelejando e É. acabou dando certo. Ele tem um orgulho de falar da minha história assim que Claro. a E... gente chega num ponto que quando desce alguém para falar lá embaixo alguma coisa para eles, que vai reunir o grupo, eu falo, cuidado com o que você vai falar. Os caras lá são bons. Eles mentem para eles mesmo e acreditam. Ah, sei. É verdade. O que a necessidade não faz, né? A necessidade da droga, né? Que Eu coisa. lembro assim de algumas coisas que me marcaram assim durante o meu uso de droga. Teve um dia que o papai falou para mim, né? Ele falou, você não mente mais, você é a mentira. Ah, Tudo que você fala é mentira. olha só. Então, esses são alguns sintomas da dependência química. Mentira, manipulação, desleixo, Uhum, né? A pessoa perde até os hábitos de higiene pessoal. A degradação é muito grande, muito grande. podendo levar até a morte, né? Em É, vários casos. com certeza. E quando que a internação é necessária? Assim, quando que você determina que está na hora de internar? Então, existe uma lei, que é a Lei 10.216, que para internação involuntária, que diz que quando a pessoa coloca em risco a própria vida ou a vida de terceiros, ela pode sofrer uma intervenção médica. Então, é feito um laudo circunstanciado pedindo para que esse indivíduo seja internado, que ele seja conduzido até a clínica. Então, a necessidade de internação, nós temos 3 tipos de internações hoje no Brasil, né? Que é a internação voluntária, a involuntária e a compulsória, que é com ordem judicial. Ah, sei. A voluntária, eu costumo falar que ela nem existe. Porque o cara chega aqui e fala, eu estou vindo por vontade própria. Mentira, estou vindo porque minha mulher está me deixando, porque o meu patrão vai me mandar embora, porque ninguém mais me aguenta, porque eu estou morando na rua e não aguento mais a rua, mas eu estou vindo de forma voluntária. Sei. A involuntária, o médico faz esse laudo circunstanciado e uma equipe vai buscar. Ah, sei. Uma equipe especializada busca. Busca. A pessoa vem contra a vontade.
É. A gente tenta fazer um trabalho de conscientização. Se não tiver êxito nesse trabalho de conscientização, a gente tem uma equipe muito bem treinada para conseguir trazer essa pessoa até aqui. Sei. Aí a gente entra com um trabalho de conscientização muito forte, mostrando para ele a vida que ele estava levando, e ele acaba passando para o nosso time. É. Nossa, que trabalho. O uso, né, das substâncias químicas, ela, obviamente, como você falou, acarreta problemas emocionais, sociais e mentais. E falando um pouco desse ano tão conturbado que nós estamos vivendo, né, em função da pandemia, essa loucura toda que está acontecendo agora, e que a gente sabe que os índices de suicídio, de depressão, né, aumentaram terrivelmente, eu imagino que não tenha sido diferente, né, para o dependente químico. Como que a pandemia tem afetado o dependente químico? Os índices aumentaram de procura aí na clínica? Ani, eu costumo falar que para o dependente químico não tem pandemia, não. Ele vive na pandemia, né? Você passa nos pontos de uso aí, eles estão usando droga do mesmo jeito. Eu acredito, a gente até brinca aqui que eles são imunes. Porque aqui na clínica eu tenho 110 pacientes, não teve nenhum caso de Covid-19. A única pessoa que teve Covid aqui foi eu. Eu pensei mentalmente também, né? Pelo fato de tanta depressão, índice de depressão ter aumentado, se as pessoas não se voltaram mais para as drogas também em função disso. Eu acredito que não teve assim um aumento. Pelo que eu percebi, a clínica continuou da mesma forma, internando a mesma quantidade. A gente conseguiu se manter aí andando do mesmo jeito. E como é que funciona? Como funciona o tratamento aí dentro da clínica? A partir do momento que o paciente chega aí, como que é o processo? Então, chegou, ele vai ficar aí uns 3, 4 dias só descansando, dormindo, para recuperar o físico, né? Depois, para ele ter condição de ter um atendimento psicológico. Depois, ele vai ter um atendimento psicológico. Nós temos 3 psicólogos, um deles vai assumir o caso. E depois ele começa as atividades normais. Tem espiritualidade, a gente tem esporte, tem reuniões de 12 passos, reuniões terapêuticas com várias técnicas de terapia, e aí vai evoluindo. São 6 meses de tratamento. Então, normalmente, esse é o tempo que eles ficam aí na clínica? Obviamente, deve Normalmente, sim. Sei. E essa fase inicial, não sei, né? A gente que é leiga no assunto, eu que sou leiga no assunto, mas é uma coisa, quando a gente vê em filme, assim, uma coisa tão deprimente ver a fase de abstinência, né? Essa fase inicial, é muito dolorida, né? Quanto tempo demora essa fase? Varia muito de organismo para organismo, de pessoa para pessoa. Mas os casos mais fortes de abstinência são os casos de álcool. Sei. Mais que a droga. Os dependentes de crack não chegam aqui com tanta abstinência como os de álcool. Olha. Os de álcool tremem, tem todo aquele processo, às vezes desmaiam, dão convulsão. E então você tem aí dependentes químicos tanto de droga quanto de álcool, né? A sua clínica atende os 2 tipos de... Exatamente. E eu não faço essa distinção de álcool e droga, porque álcool é droga, e é a droga que mais mata no mundo. Aliás, essa era a minha próxima pergunta, que dizem, né, que normalmente o álcool é a primeira porta de entrada para as drogas. Dizem isso, que é onde muitos iniciam, porque é uma droga, né, lícita, fácil acesso de compra. E é isso mesmo que você percebe aí na clínica? É isso mesmo. E a idade, mais ou menos, que o dependente químico começa a experimentar o álcool é com 13 anos, 14 anos, e aí começa toda essa história. Aí vai álcool, maconha, cocaína, e a coisa vai progredindo. Mas o álcool é realmente a porta de entrada. Tanto que eu vou fazer 12 anos, né, que estou limpo, em maio do ano que vem. Desde que eu entrei em recuperação, nunca mais eu frequentei uma balada, nunca mais eu saí à noite, nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na boca. Então, assim, eu me vigio bastante. Sei. Porque eu sei o quanto foi dolorido andar lá onde eu andei. Com certeza, com certeza. E qual que é o índice de recuperação? Não é um índice de recuperação muito alto. Apesar de a gente tem
Até assim, a gente trabalha acima da estatística. Sei. Mas é um índice pequeno. Mas eu costumo falar que um que nós conseguimos recuperar para a gente é muito gratificante. Que é uma família toda, né? Muda a vida da família, É não só desse recuperado. exatamente. Bom, eu queria te perguntar uma coisa, como eu te acompanho, vejo as suas atividades, né? E você já mencionou aí que a clínica também tem esporte. A capoeira, eu sei que ela é muito presente na sua vida, né? Você é um atleta aí da capoeira, né? A clínica promove eventos culturais e proporciona, né, para a comunidade, oportunidade da comunidade conhecer a capoeira e participar de todos esses eventos. Então, eu imagino que a capoeira teve um papel muito importante na sua recuperação, eu penso, não sei. Queria saber como que você relaciona aí o esporte ou a capoeira, como que você usa isso para a recuperação dos seus pacientes. Qual a importância? Aninha, eu vou falar de mim primeiro. Durante Sim. um tempo, né, na minha primeira internação, quando eu saí, eu conheci a capoeira e a capoeira me ajudou muito, né, porque eu me dediquei muito, eu sempre amei muito a capoeira, é uma coisa assim de alma mesmo. Paixão, né? Aquilo ali, de paixão. Mas depois que eu perdi mesmo o controle, né, eu tive que abandonar a capoeira para me tratar. E depois, quando eu vim tomar conta da empresa, ser proprietário da empresa, eu não tinha tempo para fazer capoeira, porque eu fazia tudo. Eu atendia o telefone, eu fechava a internação, eu buscava o paciente, eu acompanhava a visita, então eu fazia tudo aqui dentro. Uhum. Com isso, eu fiquei pesando 135 quilos. Nossa, sei. Em 2018, eu resolvi retomar os esportes. Uhum. E retomei. Só que tudo que eu faço na minha vida hoje, eu pego essa mesma determinação que eu tive para parar de usar droga e aplico em tudo que eu vou fazer. Você Então, assim, descobriu a força que você tem, né? exatamente. Agora você usa isso para tudo que você quer alcançar aí. Em um ano eu perdi 35 quilos, voltei a jogar capoeira. Eu tenho alguns problemas na coluna, hérnia de disco. O médico falou que eu não ia jogar mais, e eu jogo, eu salto, eu viajo, eu vou para os eventos, e isso me faz muito bem. Uhum. Faço evento de capoeira aqui dentro da clínica. Que coisa, que maravilha. Eu vi aí os vídeos, muito bonito. E eu queria te Que a perguntar. capoeira Pode falar. A capoeira é uma arte que engloba várias artes, né? Dentro da capoeira você representa, você canta, você dança, você compõe. Você toca. Sei. Então, são é várias uma áreas, arte que né? engloba várias outras artes. E o pessoal normalmente se envolve com a capoeira? Aí os seus pacientes, eles acabam aderindo à capoeira também? Aderem. Uhum. Assim, fica uma coisa meio rotativa, né? Porque a pessoa chega, começa, se inicia na capoeira, depois ela termina o tratamento. Uhum. Eu até tenho planos de criar um centro de treinamento aqui em Limeira para eles poderem sair e darem continuidade nos treinos. Esse projeto era para esse ano, mas como teve a pandemia, não deu para fazer. Quem sabe 2021, né? E a maioria dos seus pacientes são locais de Limeira ou você recebe, ou eles vêm de várias partes do Brasil? Do Brasil inteiro. Inteiro mesmo? Do Brasil inteiro. Inclusive de Uberaba aqui eu tenho um monte. Ah, é? Porque através do meu exemplo, né? Imagina. As pessoas me veem. Então, o meu exemplo arrasta muita gente para cá. O nome da sua clínica, né, Nova Vida, eu acho que o nome não podia ser melhor, né? Que é isso que você oferece mesmo, uma nova vida. Exatamente. E, Fabiano, você falou muito aí, né, do Candé, seu filho, e a força, foi ele que te deu a força, né? Às vezes a ausência é tudo que a pessoa precisa, né? A falta daquela presença é o que te fez
se mexer aí e transformar a sua vida. Se você tivesse que deixar uma única lição, assim, um único ensinamento para os seus filhos, qual seria esse ensinamento? O que você passaria para Eu eles? acho que eu deixaria um ensinamento bíblico. Fuja da aparência do mal e o mal fugirá de você. Ah, muito bem. É isso aí, isso mesmo. E se, assim, vou dizer aqui para finalizar, né? Mas a gente pode ir falando mais aqui. Mas eu queria que você deixasse duas mensagens. Uma para os familiares de dependentes, né, que estejam enfrentando aí esse problema, sem saber que rumo tomar, né? Sem caminho. Aquelas famílias que estão desesperadas com esse problema, com o filho aí perdido ainda, né? Que eu queria que você mandasse uma mensagem para eles. O que você falaria para essas famílias? Que, se Deus quiser, né, o que eu espero, que as pessoas que vejam esse vídeo compartilhem. Porque a minha vontade de fazer esse Uhum. vídeo, conversar com você nesse momento agora de fim de ano, é porque, na realidade, esse canal que eu criei no YouTube é justamente para isso. Eu queria ter um canal para divulgar, compartilhar histórias motivadoras, histórias que trazem luz, né, para as pessoas, que inspirem, que ajudem, que transformem. E a sua história, como eu falei, para mim é uma coisa assim maravilhosa. Então, quando eu pensei nisso, eu falei, nossa, nada melhor do que encerrar um ano trazendo um pouco de luz e esperança para quem esteja precisando. Então, com certeza, tem várias Uhum. famílias que estão nesse escuro aí, né, nesse momento tão difícil. O que que você falaria para eles? Qual a sua mensagem? Primeiro lugar, para nunca perder a esperança e procurar a forma de tratamento correta, porque muitas das vezes a família se perde, não sabe o que fazer. Eu costumo falar que quando chega na família é a doença do não sei. Eu não sei o que eu faço. Eu dou o carro para ele, eu tiro o carro, eu dou dinheiro, eu não dou dinheiro. O que eu faço? Então, procura ajuda especializada, procura uma reunião de amor exigente, e aprenda a tratar a dependência química como ela deve ser tratada. Né? Certo. Às vezes tem que ser rígido. O papai falava comigo chorando, às vezes, as coisas, mas falava, eu não vou dar, não adianta. E isso foi super E isso me fez importante. muito bem. É. É. E me fala uma coisa que eu não sei. Você falou pela segunda vez aí, a reunião de amor exigente. É a reunião de grupo do dependente químico? Os familiares de dependentes químicos. Ah, certo. Tem até uma parte que é para os dependentes químicos, mas é separado, a família dos dependentes químicos. Uhum. Mas é um grupo de reunião para familiares de dependentes químicos. Ah, sei. Interessante. E qual a mensagem agora, a segunda mensagem que eu queria que você deixasse é justamente para os dependentes químicos, que estão lá onde você já esteve, lá no fundo do poço, e que não estão vendo saída, né? Acreditam que não tem mais saída para a vida deles. O que que você falaria? É complicado isso daí, porque eu já tive lá, eu tive bem desesperançoso também. Teve uma fase que nem eu acreditava mais em mim. Em algumas conversas com meu pai, com os meus irmãos, eu falava que eu queria morrer usando drogas. Nossa, Eu falo, não quero parar, não tenho intenção de parar, eu quero morrer desse jeito. olha Então, só. para mim, a vida já tinha É, terminado ali, já tinha se resumido aquilo ali, né? é. Mas eu acredito que a força maior é Deus. E eu acredito que Ele tem um plano na vida de nós todos. Para essas pessoas não perderem a fé. Quando Uhum. não tiver mais esperança, dobra o joelho e clama que Ele é o socorro. Ele É, vem, Ele escuta e Ele faz o mover. Assim foi na minha vida. exatamente. Você fala uma coisa que eu achei muito bonita, que eu até escrevi aqui. Deus não escolhe os preparados, ele prepara os escolhidos, né? Exatamente. Achei isso muito bonito, porque você é um dos escolhidos, né? Você foi um dos escolhidos. E hoje a sua É, missão é a de salvar vidas, né? Que com maravilha. certeza. É, Eu é. era uma pessoa, Aninha, que eu andava pelas ruas aí 8 dias e 8 noites acordados sem parar, sem Nossa, tomar banho, sem comer, sem com pensamento. Usava para viver e vivia para usar. sei. Né? Então, eu vivia 24 horas em função de droga, tomado por obsessão e compulsão. Nossa, impressionante. Maravilhosa a É, sua história. É o que eu falei, né? Você é o maior exemplo de superação, de determinação, de garra. E eu acho que conversando com você, uma coisa que você falou para mim muito importante, né? Depois que você descobre a força que você tem, aí você tem essa força para todo o resto, né? Que você precisa.
que você falou aí, descobriu essa determinação, essa garra. Então você vai cuidar do físico, você tem a mesma determinação que você teve para parar o uso de drogas. E acho que qualquer coisa a mais, na própria clínica, né? A partir do momento que você foi envolvido, você virou sócio, depois virou proprietário total da clínica e transformou de 20 pacientes para 120, né, praticamente. Que É maravilha. isso aí. Transformando vidas. Isso. Maravilhoso. Hoje você tem quantos funcionários aí? São 3 psicólogos, 2 médicos, 2 enfermeiros, 3 coordenadores, Nossa 4 Senhora. monitores e por aí vai. 2 cozinheiros. Beleza. É uma estrutura assim que eu nunca imaginei tomar conta de um negócio dessa proporção. Coisa dessa. E, Eu não Fabiano, e a costumo sua falar que clínica? é nem um trabalho, é um Ah, chamado, é uma missão, é uma missão que você faz com muito amor, né? Óbvio, óbvio. com muito amor. Boa tarde, meu nome é Maurício, eu faço parte do quadro de funcionários da Clínica Nova Vida e eu só tenho a agradecer a esse lugar maravilhoso, porque um dia eu chego aqui sem vida, sem perspectiva, sem nada e ainda assim ninguém me julga, me colocam para dentro, me acolhem, me dão colo, me dão comida, me dão teto, me dão um lar. E aí eu redescubro a consciência familiar, né? Porque por mais que todo adicto passe por algumas vitórias em sua vida, ele não tem consciência de que está jogando tudo aquilo fora ao longo do tempo, ao longo do caminho. Então, o ressignificado da minha vida veio nesse lugar. Ressignificado em algumas coisas e significado em muitas coisas adormecidas dentro de mim e, num contexto geral, dentro de qualquer ser humano. Não só do adicto em si, mas toda pessoa que sofre presa ou no passado ou em alguma coisa ali no futuro e sente raiva do dia de hoje. Essa é a condição do adicto. Ele não está, propriamente dito, no dia de hoje, vivenciando a recuperação que é pedido no Só por Hoje, às 24 horas do dia de hoje, eu pratico de tudo aquilo que eu aprendo, né? E trago para o dia de hoje, funciono e dou o resultado. Isso tinha morrido em todos nós. Isso tinha morrido, isso tinha se perdido, engavetado em algum canto dentro de nós. Porque desistimos do espiritual, desistimos do cognitivo e nos comportávamos apenas para a área emocional, toda bagunçada, dando o resultado que deu em nossas vidas. O resultado conquistado aqui dentro da Clínica Nova Vida é eu me entendo sobre um trilho da minha própria vida, volta a ser protagonista e você volta a funcionar como um ser humano. É isso que eu entendo a nova vida. Agora, a figura do Fabiano, nossa! A figura do Fabiano representa demais de tudo isso que eu falei, só que na forma única, porque ele veio e trouxe para esse lugar e gradativamente foi plantando de sua recuperação para com o contexto geral que hoje funciona nesse lugar. O que funciona hoje nas várias áreas da Clínica Nova Vida, hoje vista como uma grande empresa de vidas, né? Uma empresa que restaura vidas, veio da vida do Fabiano. A figura do Fabiano como o proprietário, como o amigo, como o padrinho, como o irmão, ela é tão intensa que eu me lembro, tá vendo? Eu me lembro aqui, eu já me vejo com vontade de sorrir. Gratidão, gratidão, gratidão. Bom dia, eu sou Marcelo Ribeiro. Esse lugar faz jus ao nome, né? Já passei por outros tratamentos, mas quando eu cheguei aqui eu vi uma coisa especial. Bem, eu comecei a ver a vida de diferentes pontos. Conforme os dias foram se passando, eu entendi que havia outros meios de me ver. Comecei a descobrir que cada dia que passava eu era menor. Eu cheguei a entender que eu sou
um pequeno cisco no meio de uma areia de uma praia. E esse cisco ele tem duas opções: ou ele atrapalha todo o resto da areia, ou ele soma para que essa areia seja boa com um único objetivo em comum, que é viver junto, viver em sociedade. Aqui eu entendi que eu sou pequeno e que eu faço parte de um todo. Eu acho que para mim foi isso que a Clínica Nova Vida me proporcionou. Ela me fez entender que eu sozinho não consigo, cada um fazendo o seu trabalho. E se cada um faz o seu trabalho, a gente consegue somar com um todo no final. Quando você percebe isso, você começa a achar simples a caminhada em recuperação. Tudo isso se resume em uma só frase: não fazer o que você quer, mas sim o que você precisa. Agora, falando do Fabiano para mim cara, ele é um grande amigo, gosto muito dele, amo a vida dele, creio que isso tá na mão dele, não é à toa. É um cara transparente, é um exemplo para mim, tanto em toda a caminhada dele de recuperação, com o que ele tem conquistado depois disso. Mas é uma coisa que eu admiro muito no Fabiano, é o jeito que ele mostra a dificuldade dele e, de certa forma, pede ajuda e mostra onde ele é frágil. É isso, para mim, é o Fabiano, cara. Ele tem todo aquele tamanho, tudo o jeitão dele, mas, cara, ele é um coração enorme. E ele foi um dos principais personagens que me ensinou a questão do pedir ajuda. O Fabiano, para mim, é um grande exemplo de recuperação, entendimento de recuperação e uma vida de superação. É isso que eu queria deixar. Valeu! Vida nova, né? Vida nova. Quer dizer que tem 12 anos, né, Fabiano? É isso aí. Você tá nessa vida nova, né? 12 anos. 12 Muito anos de bom. muita luta, de muita perseverança. O que eu fiz hoje não serve para amanhã. Amanhã eu tenho que fazer tudo de novo. A gente fala que a gente vive um dia de cada vez. É, né? É só por hoje. Sei. Então, fala aqui para o pessoal saber. Eu vou colocar na descrição desse vídeo, eu vou colocar os seus contatos para quem quiser acessar, entrar em contato aí com vocês em Limeira. Parabéns! Parabéns pelo seu trabalho. Super obrigada. Amei conversar com você. Adorei te rever também, prima. Também. Muito bom. Muito orgulho de Muito você. obrigado, Aninha. E fico muito feliz. E espero realmente que esse vídeo vá aí para as casas das pessoas e que o impacto que você tem causado, né, em tantas famílias, que essa dimensão aumente cada vez mais. Muito obrigado. Você continue essa missão maravilhosa aí. Obrigado, amém.